Vamos olhar para o Pilates de um jeito que talvez muita gente nunca tenha parado para pensar. E se cada movimento não fosse só para fortalecer o músculo, mas sim para treinar a parte mais importante do nosso corpo, o cérebro? Essa é a pergunta-chave da nossa análise de hoje, sabe? A gente costuma pensar em exercício falando de força, de flexibilidade, de queimar calorias, mas a verdadeira mágica do movimento, a maestria, acontece lá em cima, no sistema nervoso. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos revisitar alguns exercícios clássicos do Pilates, mas não olhando só para a forma. O nosso foco vai ser nos processos neurais que eles exigem. É uma mudança de perspectiva fascinante, de verdade. Vamos começar com um dos mais famosos, né? O The 100. Muita gente vê ele só como um aquecimento, mas, na verdade, ele é uma tarefa de integração incrivelmente complexa para o cérebro. Olha só essa transição. Sair do repouso total para uma posição que desafia o corpo a manter tudo estável enquanto os braços se movem sem parar. Parece simples, mas neurologicamente é uma verdadeira sinfonia. Então, o pulo do gato é este. Não é só sobre ter um abdômen forte. O verdadeiro desafio é o cérebro dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo: controlar o tronco, coordenar a respiração num ritmo constante e, talvez o mais difícil, manter a atenção focada o tempo todo. E aqui entra um conceito muito legal: o controle antecipatório, ou feed-forward. Antes mesmo do braço começar a bater, o cérebro já previu o que ia acontecer e ativou os músculos do tronco para criar uma base firme. É o cérebro jogando no futuro. E como essa ideia se desenvolve no próximo exercício, o Roll Up? Bom, se o T-100 é sobre integração, o Roll Up é uma verdadeira aula sobre como o cérebro planeja e executa um movimento super complexo. Tudo começa aqui. Não com força bruta, mas com a intenção. O cérebro cria um plano, quase um projeto de arquitetura de como o corpo vai sair do ponto A e chegar no ponto B da maneira mais eficiente possível. E aqui está a genialidade da coisa. O cérebro não enxerga a coluna como se fosse um bloco de concreto. Ele entende que ela é feita de várias pecinhas, vários segmentos e coordena o movimento de cada um de cada vez. E isso é o que chamam de dissociação segmentar. E aqui a gente vê o resultado final. O projeto do cérebro foi executado com sucesso. Ele teve que calcular a força exata, o tempo e a amplitude certa a cada segundo. É bem mais do que um simples subir e descer. Então, para resumir a ópera, quando alguém faz um roll-up, o cérebro está gerenciando essa lista de tarefas aí, planejando a sequência, separando o movimento das vértebras e ainda por cima percebendo onde o corpo está no espaço. É trabalho pra caramba. Agora, vamos fazer um jogo rápido. Aplicar essa mesma lente neurológica a outros 3 exercícios clássicos para ver como cada um deles traz um desafio único para o nosso cérebro. Começando com o Single Leg Circle, o círculo com uma perna. De novo, parece simples, mas por trás tem um exercício sofisticado de coordenação e controle fino. A tarefa neurológica aqui é fantástica. É como se o cérebro precisasse mandar 2 ordens opostas. Ok, perna, você tem liberdade para se mover nesse círculo perfeito. Mas atenção, pelve e tronco. Vocês não podem se mexer nenhum milímetro. Isso exige uma conversa constante entre os sensores do corpo e o cérebro para garantir que nada saia do lugar. Na sequência, o Spine Stretch Forward, ou o alongamento da coluna para frente. O nome pode até sugerir que é só sobre flexibilidade, mas, acredite, tem muito mais coisa acontecendo. Embora pareça só um alongamento, o foco neurológico aqui é ensinar o cérebro a liberar a tensão que não é necessária e a entender melhor o alinhamento da coluna, o nosso eixo. O cérebro aprende a ativar os músculos profundos para segurar a curva, enquanto relaxa outros para permitir o movimento. É uma reeducação postural em tempo real. E por último, nessa rodada, o Swan, o cisne. Esse é um movimento poderoso de extensão que desafia o corpo de um jeito completamente diferente dos outros. Olhando por essa lente, o Swan deixa de ser só levantar as costas. Ele se torna uma tarefa complexa em que o cérebro precisa organizar e ligar toda a musculatura de trás do corpo, da nuca até o calcanhar, de forma coordenada para vencer a gravidade com segurança. Certo. Depois de passar por todos esses exemplos, qual é a grande conclusão? O que todos esses movimentos tão diferentes têm em comum, no fim das contas? O fio que conecta tudo é este aqui. Todos eles são desafios para o sistema nervoso. Eles forçam o cérebro a planejar, a focar, a se adaptar e a aprender. Cada repetição não é só mecânica, é uma nova chance de aprendizado neural.
E essa frase, nossa, ela resume tudo perfeitamente. O instrutor não está só ensinando uma forma, ele está guiando o cérebro do aluno a descobrir jeitos mais inteligentes e eficientes de se mover. E isso nos leva a um ponto super importante. Não precisa reinventar a roda, sabe? A sofisticação do Pilates já está toda lá, na sua essência. A neurologia do movimento só nos dá uma linguagem nova para a gente entender a profundidade que sempre existiu no método. E para terminar, fica essa reflexão. No próximo treino, seja de Pilates ou de qualquer outra coisa, vale a pena se perguntar. Não é só sobre o que o corpo está fazendo, mas o que o cérebro está aprendendo com aquilo. O que será que o próximo movimento vai ensinar ao cérebro?